Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Colo. Boa noite. Eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates, trazendo sempre a perspectiva dos assuntos do momento para você que acompanha o nosso programa nas principais cidades, nas principais praças do Rio Grande do Sul. Cruzando as Conversas pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais @RDCTV Digital. Nós estamos em todas as plataformas, no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, o seu comentário, a sua participação é muito importante. O Cruzando as Conversas também está disponível através do formato de podcast e você pode encontrá-lo no Spotify, no Google Podcasts e nos demais agregadores, bastando digitar Cruzando as Conversas. Acesse o nosso site www.rdctv.com.br, clique na aba Podcasts e encontre lá também a íntegra. Faz o download do programa e acompanha a edição através do seu smartphone. O Cruzando as Conversas está aqui hoje preparado para trazer uma análise sobre a questão envolvendo a PEC da impunidade e tudo que diz respeito a esse assunto que é extremamente polêmico e que é discutido talvez num momento que torna ainda mais absurdo a coisa toda. Porque é discutida em meio ao agravamento da pandemia da Covid-19. Quer dizer, qual é a prioridade do Congresso Nacional, afinal de contas? São as medidas de contenção? É a busca por vacinas, por investimento, por recurso? Ou é se manter longe de qualquer tipo de ação por parte da Justiça? Qualquer tipo de controle. Nós vamos discutir isso daqui a pouco. Meu comentário de abertura diz respeito à bandeira preta, que agora vai vigorar em todo o Rio Grande do Sul, a partir de amanhã, com a duração de uma semana. Nos últimos 2 programas, o Cruzando as Conversas fez uma análise da situação da pandemia. Nós recebemos especialistas, recebemos políticos, lideranças, administradores, gestores, ou seja, o conjunto de lideranças que estão à frente aí, que representam setores importantes. E parece haver um certo consenso de que as medidas restritivas nesse momento se fazem necessárias. Porque é inegável, é absolutamente inegável o fato de que o sistema de saúde está em colapso. Está transbordando. As UTIs estão lotadas. E os índices de mortes são muito, muito altos entre aqueles que acabam internados. O prefeito Sebastião Melo age corretamente quando busca, ao mesmo tempo, abrir novos leitos de UTI. O deputado Thiago Duarte trouxe aqui uma análise muito, muito correta em relação a essa ação empreendida pelo prefeito Sebastião Melo, que está há pouco tempo à frente da prefeitura. Mas, e eu ressaltei isso em outras ocasiões, a solução não será através da abertura de vagas de UTI. E por quê? Porque vagas de UTI se preenchem à medida que a doença permanece descontrolada. Hoje existem estruturas ociosas que provavelmente serão disponibilizadas para dar conta desse excesso de pacientes, mas se nós não reduzirmos os índices de transmissão, de contaminação, nós vamos ficar criando vagas de UTI para sempre. Elas vão sendo exauridas conforme a pandemia continua aumentando a sua incidência. Quanto mais casos, mais internações, mais o sistema de saúde é afetado e mais mortes. Mortes de pessoas que estão internadas e o que se deve evitar ao máximo, mortes sem atendimento. Como nós vimos no Amazonas, cenas terríveis, falta de oxigênio. Pessoas que estavam com Covid, mas não morreram em virtude da Covid. Morreram porque não tiveram o atendimento.
poderiam eventualmente morrer de Covid com atendimento? Sim, mas o atendimento é basilar. O atendimento não pode faltar. Então, é correta a atitude do prefeito. É correta a atitude dos gestores públicos. É necessário ampliar o número de leitos de UTI, portanto. Mas não se pode ficar apenas nisso. Imaginando que, uma vez ampliados os números nas UTIs, se permita, se libere geral, como se nada tivesse acontecendo, porque a consequência será estes leitos de UTI se preencherem imediatamente. Principalmente, levando em consideração que, nesse momento, nós não enfrentamos o coronavírus original, nós enfrentamos uma cepa extremamente transmissível, que se replica numa velocidade muito maior, 30% a mais. Alguns dizem até num grau superior, segundo análises que estão sendo feitas. Então, os cuidados devem ser no sentido de buscar a diminuição dos índices de contaminação e a única medida, a única ação possível no prazo curtíssimo é estabelecer, por mais dolorosas que sejam, essas medidas. Mas é necessário também estabelecer medidas com inteligência. É necessário estabelecer medidas com inteligência. Nada adianta fechar o comércio e permitir aglomeração no transporte público. Nada adianta fechar o comércio e permitir aglomeração em ambientes públicos, como nós vimos ano passado. Porque enquanto o comércio se esforça para tomar as medidas de precaução, as medidas sanitárias, não se vê por parte do setor público a mesma coisa nas áreas que lhes são de competência. E será que tudo deve fechar, tudo deve ser restringido? Como, por exemplo, supermercados. Será que supermercados devem ter restrição em horário de atendimento? Eu vou pedir para a Ana colocar na tela uma foto que foi compartilhada pelo prefeito Sebastião Melo no seu Instagram. Ele postou o seguinte, 19h43. E daí a imagem de um supermercado naquele momento. E vocês podem notar, existe uma concentração muito grande de pessoas neste corredor. Ele pergunta, faz sentido fechar supermercados às 20 horas? A minha resposta, não faz sentido. Não faz sentido fechar supermercados às 20 horas. Faz sentido ampliar o horário de atendimento dos mercados para que você desconcentre o número de pessoas que estão lá. Porque se você fecha o mercado às 20 horas, obviamente você vai ter muito mais gente em menos tempo no mesmo lugar. Então, restringir o horário de supermercado é uma medida contraproducente, assim como reduzir o número de ônibus nesse momento, ou como aconteceu no passado, reduzir o número de linhas do Transurb. As medidas devem ser inteligentes, porque elas podem ser tomadas sem análise devida, sem acuidade, se voltarem contra o seu propósito original. Agora, a abertura de novas vagas, como eu disse anteriormente, ela não resolve a equação da pandemia. O que resolve a equação da pandemia é a busca por vacinas, a busca por testes, o monitoramento, o isolamento daqueles que estão contaminados. E, obviamente, os cuidados, que devem ser não apenas através do Estado, mas da atitude dos indivíduos. As pessoas devem se conscientizar. Devem se conscientizar de que elas têm um papel. E esse papel é de se prevenir. É de evitar, nesse momento, circular à toa. Nós estamos pagando um alto preço pela inconsequência dos governantes, pela inconsequência, inclusive, das pessoas, porque o que se viu no Carnaval foi uma coisa absolutamente grotesca. Ligou o dane-se, literalmente, e a conta está chegando. E, por fim, para terminar esse comentário de abertura, que eu reputo muito importante, novamente nós temos que combater a ideia de que
a economia e a vida estão dissociadas. Uma está associada da outra. Mas, e é aqui o ponto em que eu ouso apresentar um argumento diferente. Só há um meio de consertar a economia. Não dá para consertar a economia antes de consertar a saúde. E a prova é exatamente isso que nós estamos vendo. Só há um meio de consertar a economia, é consertar a saúde. Porque os agentes econômicos são os seres humanos. Uma sociedade doente, uma sociedade que tem uma pandemia, não consegue ser livre para empreender, para produzir, para empregar e ser empregado, para trabalhar, para gerar riqueza. De tal forma que nós vimos exatamente isso. Houve um crescimento, houve um descontrole da pandemia. E para se conter a pandemia, nós teremos que fazer um novo sacrifício econômico. Então, a economia está a cabo da vida. Nós precisamos controlar a pandemia. Sem controlar a pandemia, todas essas medidas econômicas que estão sendo analisadas, que estão sendo difundidas, que estão sendo debatidas, elas são inócuas, são inúteis. Veja o caso de Israel. Israel, e eu recomendo que assistam o vídeo do Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro conservador de Israel, estabelecendo já a possibilidade, daqui a algum tempo, da abertura irrestrita, porque chegaram à imunização da maior parte dos habitantes. É o que nós devemos buscar. Da mesma forma, a Grã-Bretanha. Aparentemente, a Grã-Bretanha caminha para ter a imunização completa da sua população até a metade do ano. Ou seja, a partir de junho, julho, ficará livre do Covid-19, porque atingirá a imunidade de rebanho através da vacinação. Essa é a solução. A solução é arrumar o problema sanitário para estabilizar a economia. Se nós invertermos essa lógica, acharmos que podemos viver em sociedade com um vírus se espalhando e matando 1.500 pessoas por dia, nós estamos muito enganados. Nós não vamos conseguir fazer isso. Esse é o meu comentário. Muito bem. O programa de hoje, como eu disse na abertura, vai tratar sobre a PEC da impunidade. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio um dos grandes constitucionalistas do Rio Grande do Sul, a quem eu tenho o prazer de dizer que é meu amigo, o professor Rodrigo Valim, da URGS. Tudo bem, professor? Bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Minhas saudações ao telespectador, meu agradecimento ao Guilherme Macalossi pelo convite, pois estamos diante de uma PEC muito polêmica num momento muito difícil, Guilherme. Exato. Complicado, né, professor? Talvez a primeira coisa que deva ser dita é que o debate ele aparece, ou a proposta de reforma aparece num momento extremo. E nem sempre é bom reformar a Constituição em momentos extremos. A Constituição, realmente, ela, lá no artigo 60, ela diz que não se pode efetivar emendas à Constituição durante estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, porque são momentos extremos. Nós não estamos vivendo essas circunstâncias, mas estamos diante de um momento extremo. Portanto, essa reforma, que é muito importante, o tema das imunidades parlamentares, vem em um momento ruim. E eu diria uma outra coisa, igualmente relevante. Essa reação da opinião pública a algo legítima, a chamada PEC da, entre aspas, impunidade parlamentar, essa reação esconde, primeiro, a necessidade de um debate sobre o tema, de um debate sério. Segundo, a necessidade que nós temos de reformas que sejam feitas por pessoas capazes para tanto. E terceiro, a necessidade de um consenso a respeito das imunidades parlamentares. Ou por acaso nós não queremos parlamento, ou achamos que parlamento não é importante.
traçando um paralelo, o mesmo Brasil que, infelizmente, e é uma tragédia, não sabe administrar a pandemia, é o mesmo Brasil que não sabe construir um consenso a propósito das imunidades parlamentares. Uma primeira coisa aqui a dizer, em termos mais, talvez, acadêmicos ou teóricos, constitucionais mesmo. Imunidades parlamentares não são, repito, não são privilégios. Imunidades parlamentares são prerrogativas. Então a palavra é outra, prerrogativa. E por quê? Porque imunidades parlamentares são uma decorrência direta do princípio da separação de poderes. Imunidades parlamentares nós deduzimos do princípio da separação de poderes. As imunidades parlamentares, elas protegem o legislativo dos demais poderes, executivo e judiciário. Então, elas protegem o órgão, em primeiro lugar. Só reflexamente, só de forma indireta, as imunidades parlamentares protegem também os deputados, senadores e ainda deputados estaduais e vereadores. Mas elas são uma proteção do órgão e é uma questão de separação de poderes. Por isso mesmo é consensual, imunidades parlamentares são irrenunciáveis. Aquele parlamentar que num debate sobre uma acusação, ele promete, eu renuncio às minhas imunidades, aquele parlamentar é um demagogo, em geral. Por quê? Porque as imunidades são do parlamento. E alguém poderia dizer, mas faz sentido defender ou proteger o parlamento num contexto político de desgaste do mesmo, de corrupção, de crise na representação? Faz sentido? Eu diria, Guilherme, que faz. Por quê? E eu peço que pensem na Venezuela ou outros países da América Latina de vida política conturbada. Quando se estabelece um regime autoritário, se quiserem, para simplificar, quando se estabelece uma ditadura, o primeiro dos poderes afetado, o primeiro dos poderes a perseguir é o legislativo. Essa é uma verdade. E por quê? Porque o legislativo, ele representa bem ou mal a diversidade de opiniões de uma sociedade. O executivo é só a maioria. O legislativo não. Ele representa a diversidade das correntes de opinião. O primeiro poder afetado numa ditadura é efetivamente o legislativo. Ruim com ele, pior sem ele, Guilherme. Também nós temos que acrescentar a esse debate um tema que hoje é conhecido não só do mundo acadêmico, o ativismo judicial e seus excessos. O judiciário é provocado e tem de responder a N situações e conflitos sociais. E cada vez mais é provocado a responder sobre questões de conflitos políticos. E aí o que acontece? De forma negativa ou positiva, excepcionalmente ou não, muitos setores do judiciário passam a legislar e cometem aí, às vezes, alguns excessos. E lembremos, o judiciário não tem a mesma legitimidade do parlamento ou do executivo. Esse ativismo, ordens judiciais e determinadas medidas em relação a parlamentares, às vezes, eu vou dizer, pode ser estranho para o telespectador, esse ativismo em relação ao parlamentar, às vezes, me dá medo. Medo mesmo. E por quê? Porque certas ordens e certas medidas ignoram uma coisa
que é um valor, que é uma conquista desde a Revolução Francesa, que é a ideia de processo. Desde a tradição liberal, que a Revolução Francesa ajudou a consolidar, uma pessoa só deve ser condenada definitivamente se houver processo. Alguém que acuse, alguém que defenda e um juiz isento. Pensem nesse triângulo: acusador, defensor e juiz isento. Essa é a ideia e o valor de um processo justo. Um sujeito não pode ser condenado por arroubo da opinião pública ou por ordalha de Deus, como se fez muito na antiguidade. É preciso processo. O que se vê em muitas medidas cautelares, etc., é que se ignora, não raro, esse trâmite do processo, esse tempo do processo. Esse é um problema. Muito bem, vamos rodar a roda dos nossos convidados. Depois o professor Valim continua a sua análise. Eu gostaria de cumprimentar pela primeira vez aqui no Cruzando as Conversas o Mário Bern, que foi deputado estadual, tem uma longa trajetória na área médica e também foi candidato ao Senado. Mário, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Cruzando as Conversas. A sua avaliação sobre esse momento aí do Congresso e a sua completa, nesse sentido, o seu completo alheamento em relação ao que acontece no país. Boa noite, Guilherme, a todos os telespectadores da RDC TV. Boa noite ao professor Rodrigo e ao Renato. Uma alegria e uma honra participar do teu programa, que é um programa que já ganhou o respeito da comunidade gaúcha, programa necessário de debate transparente, correto, homenageando a democracia e o pluralismo. Obrigado. Eu queria fazer uma pequena observação como médico sobre o teu comentário, e não é divergindo. Fica à vontade. Nós só temos uma coisa para fazer agora, que é evitar a circulação viral. Então, todos os processos que evitem a aglomeração e circulação de pessoas são bem-vindos, todos, porque com isso nós vamos diminuir a circulação do vírus. Onde não tem pessoas circulando, não tem vírus circulando. Onde não tem vírus circulando, nós vamos ter menos pessoas infectadas, menos pessoas doentes. Esse é o objetivo. A Alemanha, Portugal, a Espanha, a Grã-Bretanha fizeram lockdown. No Brasil ninguém fez lockdown. No Brasil nós estamos brincando. No Brasil nós temos um político dizendo que tem que tomar hidroxicloroquina, que tem que tomar ivermectina. Tem médico dizendo isso, né? O Terra Plana aí fazendo apologia de que ia ter menos casos de H1. Quer dizer, há uma irresponsabilidade. Vamos ouvir a ciência. Vamos ouvir a ciência e aprender com humildade, porque essa é uma doença que ninguém conhece o suficiente. E os intensivistas, os médicos, a ciência já deram uma resposta extraordinária em 1 ano. Olha, nunca se teve vacina tão rápida sendo aplicada com êxito no mundo inteiro. Agora, o governo brasileiro errou, porque primeiro desdenhou, negou a doença e não encomendou, não comprou. A verdade é essa. A Alemanha já encomendou vacina para os próximos 4 anos. Mas isso é outro assunto, o teu programa tem tratado disso. E eu tenho assistido algumas, mas quero assim deixar bem claro. Mas é importante, Mário. É importante, Mário, porque tu tens uma vivência no setor médico, o teu depoimento é importante para nós. Muito obrigado, mas só que eu tenho ouvido e gente dizendo assim, mas por que hoje, por exemplo, eu vi um jornalista dizer, mas por que não fizeram mais leito, os governos estadual, municipal, federal, não criaram leito? Olha, nem que nós tivéssemos 1 milhão de leitos, isto não impediria a circulação do vírus. E mais do que isso, 60%, lamentavelmente, dos pacientes que estão hoje internados em UTI vão morrer. Vão morrer, lamentavelmente. Isso é uma tragédia. Então tem que ser tratado com seriedade. O comércio, por si só, não é o vilão. Mas a verdade é que as pessoas que trabalham no comércio têm que se locomover. Os clientes têm que se locomover. Esse dia eu tive que ir ao centro, numa emergência, e eu calão lá e vi, olha,
é uma aglomeração sem limite, na Praça 15, aglomeração no ônibus, etc. Então, os governos não estão se entendendo. Eu quero saudar, e isso é preciso ser dito, a coragem do governador, que foi contra o que queria o prefeito Melo. O Melo eu entendo, conheço o Melo, eu gosto do Melo, é meu amigo, mas ele é uma bandeira de não fechar nada. Se equivocou. Nós temos que ouvir os infectologistas, os sanitaristas, os médicos que estudam a matéria, não as terra plana, que não clinica há não sei há quantos anos e não estuda. E é um demagogo, com todo respeito, eu não gosto de dizer isso ao público, mas assim, é impressionante o desserviço que esse rapaz prestou, né? Porque o povo que já não tem cultura, não tem educação, não tem informação suficiente, embora todo o esforço da imprensa boa, da imprensa correta, da imprensa transparente, da imprensa independente, embora todo o esforço para explicar, vem aí uma autoridade e o povo, quer dizer, hoje o presidente da República lá no Ceará criticou o uso de máscara, mas onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Por isso que no Brasil as coisas estão tão difíceis. Agora, sobre a questão do tema hoje, a imunidade, eu fui deputado e eu me lembro que eu sempre dizia o seguinte, olha, se como diploma não absolve o médico, e eu sou médico, de ser bom ou mal, de estudar ou não, de ter compromisso ou não, o político também, o mandato, não absolve o crime. Quer dizer, a imunidade não é para proteger o deputado criminoso. Esse deputado, agora que está preso, ele atentou contra a Constituição, ele defendeu o AI-5, ele quis destituir o Supremo. Tinha que ser preso, estava em flagrância, 24 horas nas redes sociais. Então, acertadamente fez o ministro e depois o pleno do Supremo ao ratificar a prisão dele. Agora, a diferença, eu não morro de amores pelo Maia, o ex-presidente do tribunal, mas bastou o Lira entrar e veio uma PEC. Quer dizer, os deputados, numa sexta-feira, quando o Brasil está numa pandemia, quando o Brasil não consegue comprar, encomendar vacinas necessárias, se reúne para proteger o crime. Imunidade não é para isso. Imunidade é para dar para o deputado, por voto, por declarações, no debate, no púlpito da tribuna, não há liberdade de ser respeitado para divergir temas políticos. No caso, Mário, tu acreditas então que a imunidade é um posicionamento que eu também tenho? Ela não pode ser absoluta? Não pode, claro que não. Imunidade para... Mas que isso? Imunidade para criminoso? Imunidade para quem incita a violência? Imunidade para quem rasga a Constituição? Imunidade para quem incita um golpe e não cumprir a Constituição? Porque, veja assim, o ex-ministro, o saudoso senador Paulo Brossard de Souza Pinto já dizia, nós temos que cumprir a lei. Quando a lei está errada, a gente tenta melhorar e mudar a lei. A gente tenta mudar a lei. Porque, veja bem, o espírito do Constituinte foi proteger o mandato, como disse o professor, da instituição, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, as Assembleias, enfim, isso é da instituição, é da separação e autonomia dos poderes. Agora, não é para proteger criminosos. Agora, o Lira, que tem 10 processos, que foi eleito pelo Centrão numa negociata entre o Executivo e o baixo clero... É investigado pelo STF, é réu pelo STF na Operação Lava Jato. É verdade. Então, assim, ele que está fazendo no fim, ele está até tentando legislar, porque foi retirada a PEC. Felizmente, hoje eles perceberam que não iam ter maioria, e então foi retirada a PEC, e acho que vai ser encaminhada agora por uma Constituição, por uma comissão, que é o correto para debater melhor, para fazer talvez até audiências públicas, para ouvir a sociedade. O parlamento tem que ouvir a sociedade. Ele é eleito pela sociedade, mas tem que ouvir a sociedade. Então, os segmentos ligados aí à Constituinte, à constitucionalidade das leis, tem que ouvir todo mundo, a imprensa, os advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, os conselhos nacionais, enfim, quer dizer, nós temos que ter hoje juízo. E outra coisa, o Congresso tem tanta coisa atrasada para examinar, para debater e votar. A reforma tributária está aí, né? A reforma administrativa que não andou.
Enfim, o Brasil está carecendo de reformas estruturais, de base, e isso está impedindo todo o crescimento, apesar da pandemia. E mais do que isso, a pandemia era um negócio impressionante. Quer dizer, o Congresso podia, esse presidente da Câmara e esses que querem a PEC, podiam fazer até através de um decreto legislativo, impondo uma obrigatoriedade para o Executivo comprar logo as vacinas. Porque, tirando o isolamento, o uso de máscara, a questão da higiene, o que vai resolver a circulação viral é 70% das pessoas, do povo brasileiro ser vacinado. E aí o Congresso fica debatendo para cá ou para lá, ideologizando, os puxa-saco do governo lá ficam justificando todas as besteiras que o presidente da República diz, como se fossem vassalos e não deputados e não senadores. É uma vergonha essa aglomeração que tem se repetido à volta do presidente esses dias, na posse do nosso ministro Onix, que é gaúcho, meu amigo. Mas o Onix já tocou 3 vezes de cargo na Esplanada, mas tinha uma aglomeração de mais de 1.000 pessoas. Quando empossaram aquele outro rapaz lá, que é do ACM Neto, né, que também é um pagamento pela eleição do Lira, ele virou a casaca, ele estava com o DEM lá, etc., e pelo que se sabe aí, traiu o próprio partido, o próprio Rodrigo Maia. Enfim, quer dizer, nós temos a política é para servir as pessoas, é para cumprir a lei. A política na democracia é para fortalecer a democracia. E a função do governo é enfrentar esses problemas. Por exemplo, o que eu disse o Bolsonaro hoje? Governo, isso eu vi na televisão, ninguém me contou. O Bolsonaro disse o seguinte: governadores que fecharem o comércio ou fizerem medidas restritivas, os seus estados não vão receber o abono. Mas o que é isso? Em primeiro lugar, é ilegal, inconstitucional. Segundo, uma bravata, uma irresponsabilidade. É isto que esses puxa-sacos, esses áulicos desse governo... Olha, quando eu fui, ninguém foi mais anti-PT do que eu na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque o PT era mau gestor e corrupto. Agora, isso não vai me atrelar ao bolsonarismo, porque ele ganhou a eleição do PT. Já faz 2 anos a eleição, está na hora de governar com decência, com equilíbrio, com independência, com projetos para o bem maior da coletividade brasileira, que elegeu um presidente para trabalhar pelo bem comum. Muito bem, Mário. E não para dar emprego para lá e para cá, e etc, etc. Esta PEC mostra bem o tipo de gente que está fazendo política hoje no Brasil. São os mesmos que estavam aglomerando lá na posse dos ministros, que aglomeram toda vez que o Bolsonaro sai por esse país aí, em campanha eleitoral, e falando mal da vacina, falando mal da máscara, falando mal de tudo. Quer dizer, ele não fala bem de ninguém, só dos militares. Aliás, hoje não entraram mais 4, 5 militares. Parece que ele tem um medo dos militares impressionante. Ele que foi, acho, pelo que diz, eu me lembro que li coisas do Ernesto Geisel, foi um ditador, foi expulso do exército praticamente, tá? Por má conduta, por insubordinação. Mas, enfim, meu amigo Guilherme, a situação hoje... Temos que girar a roda, Mário. Como médico, eu estou muito triste, estou muito decepcionado com as medidas governamentais. Esse governador, Eduardo Leite, é uma ilha de equilíbrio, de ouvir, mas decidiu. O governante tem que decidir. E se é verdade que o Melo disse que foi eleito, e é verdade que foi eleito para cuidar de Porto Alegre, o Eduardo também foi eleito para cuidar do Rio Grande. Porto Alegre está dentro do Estado. E não adianta dizer, como disseram alguns para o Melo, e o Melo lamentavelmente repetir, que barbaridade, as pessoas aglomeraram na praia e vieram para Porto Alegre. Não é por aí, pelo amor de Deus. Mário. Circulação viral é coisa muito séria. Para ti, Guilherme. Mário, não tem problema, é porque o Renato Dias ainda tem que falar. Nós estamos na primeira rodada e eu gostaria de ouvi-lo. O Renato Dias é um dos coordenadores de uma entidade que eu admiro muito, que é o Ranking dos Políticos. O Renato fala direto de São Paulo conosco. O Ranking dos Políticos faz um enorme trabalho de acompanhamento do trabalho do Congresso Nacional, estabelecendo inclusive um meio de transparência do eleitor para com os eleitos. E eu gostaria da análise dele sobre o que aconteceu aí ao longo dessa semana no Congresso Nacional. Renato, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer participar.
Boa noite aos colegas de bancada. Primeiro um comentário em relação aí à questão do vírus, né, Guilherme, já foi falado bastante coisa, mas eu gostaria de lembrar também que o exemplo é muito importante, né? Então, já foi falado muita coisa sobre o presidente, os maus exemplos que ele tem dado, mas aqui em São Paulo também, a gente tem a questão tanto do prefeito como do governador, que também pregaram muitas coisas, né, mas fizeram o inverso. Aí tem a questão da hipocrisia também. O Bolsonaro, ele desde o início tem essa postura que não é nada boa, né, para ajudar a combater o vírus, mas ele segue uma linha, né? Ele tem uma coerência errada, mas é uma coerência. Aqui a gente tem tanto o prefeito quanto o governador, o Covas e o João Dória, que fazem esse discurso, mas na prática tivemos dois exemplos muito ruins, né? O Dória, no mesmo dia em que ele decretou um lockdown aqui para o estado de São Paulo, ele foi para Miami, né, fazer compras, foi visto lá passeando, sem máscara, aquela coisa toda. E o nosso prefeito, como todo mundo deve ter acompanhado, também com todas as restrições para a cidade, foi para o Maracanã assistir a final de um campeonato, tinha acho que 8 mil pessoas no estádio. Então, como é que uma pessoa que está aqui querendo ouvir, né, seguir as recomendações, olha, para quem está dando essas recomendações, não vai ter o incentivo, não vai ter ali motivo para ficar em casa, para deixar de trabalhar, para deixar de fazer o que bem entender, até porque eram motivos fúteis, né? Não era nem para sobreviver. Um foi fazer compras e o outro foi acompanhar um jogo de futebol, e ele que era um grande representante do grupo de risco, né? Fazendo tratamento, desejamos melhoras para o prefeito, inclusive, mas pegou muito mal, e o presidente não precisa nem falar, a gente vê aí todo dia as atitudes que eles vêm tomando aí contra aquilo que é recomendado, né? Falando em relação à PEC da imunidade ou da impunidade, como acabou sendo conhecida, Guilherme, eu acho que aí houve uma grande sucessão de erros, né? Num contexto que a gente tem de um embate entre os poderes que já vem há muito tempo. Então a corda estava já muito esticada há muito tempo, e aí, primeiro grande erro foi o vídeo infeliz, para dizer o mínimo, do deputado Daniel Silveira, né? Um vídeo que não tenho nem palavras para adjetivar, que provocou a reação imediata do STF, é uma prisão monocrática ali, definida pelo Alexandre de Moraes. Aí tem toda a questão constitucional, que eu vou deixar para o professor, que é o mestre aí do assunto, dar a opinião dele, se poderia, se não poderia. Já jogou para o pleno na sequência, né, para ser confirmado por 11-0. No meu entender, o que aconteceu, Guilherme? O Congresso achou melhor não peitar essa decisão, né, ainda mais com 11-0 do plenário, referendando a prisão. E aí eles pensaram o seguinte: bom, vamos dar aqui de bandeja a cabeça, né, numa bandeja para o STF, desse deputado Daniel Silveira, que era um deputado que não tem ali uma base, né, não é bem quisto nem pelos próprios apoiadores do presidente, é um cara que sempre foi muito isolado lá dentro. Então vamos entregar a cabeça dele numa bandeja para o STF, a gente confirma essa prisão, não entra em atrito com eles, e na sequência já fazemos um debate, um debate não, né, porque não houve debate, já fazemos uma nova PEC para houve uma tentativa de tratorar, isso sim, né, quer dizer, passar com o caminhão em cima, como o Mário Bern muito bem descreveu ali antes, de passar por cima, sem comissão, tratorar, sem debate, sem nada, né? Exatamente. Fizeram de um dia para o outro, apresentou num dia, já queria votar no dia seguinte. Isso mostra que quando eles querem, a coisa anda, né, Guilherme? E aí, só que o problema é o seguinte: eu até acho que essa discussão, esse regramento mais claro de como as coisas devem acontecer, até para evitar essas teorias de que o STF podia ou não podia, essas discussões, eu acho que ela é bem-vinda, ela deve acontecer. Mas, obviamente, não dessa forma, né? Eu acho que a imunidade parlamentar ela é fundamental, ela é importante, de estabelecer esses limites, ainda mais por todo esse histórico que a gente vem vendo também de ativismo judicial, que também já foi relatado aí pelo professor, um poder entrando na esfera do outro e tudo mais. Então, isso é sim necessário, mas a forma como foi feita, completamente errada, né? Completamente fora da democracia, da discussão que deveria haver. Então, para mim, 3 erros. O vídeo completamente errado, não tem cabimento falar tudo aquilo que foi falado. A prisão, da forma como foi feita, eu também tenho lá minhas dúvidas, digo, não sou especialista no assunto, mas no meu entender de leigo, acredito que deveria ter ido para o Conselho de Ética, o deputado poderia até eventualmente ser cassado ou preso, que fosse o resultado final disso,
mas não já com a decisão ali, com aquele mandado de prisão em flagrante, algo que também não se vê por aí, né? Muita gente diz que ou tem um mandado ou é em flagrante. Eu acho que esse ponto que tu traz é importante, porque a questão polêmica não diz respeito ao fato de ele ter cometido crime ou não. Na minha avaliação, ele cometeu o crime. Claramente. Exato. Quebrou o decoro, claramente. Agora, a prisão já é outros 500. Quer dizer, o argumento utilizado para decretar o flagrante. E em nenhum momento aqui, Guilherme, estou entrando no mérito do que ele fez. Para mim está claro e acho que pouca gente vai discordar disso. Mas a forma como aconteceu, a prisão decretada ali, primeiro por apenas um ministro, depois todo mundo confirmou e até houve uma entrevista do ministro Marco Aurélio em que ele diz que houve combinação de votos, né? É até engraçado que ele diz, olha, eu não participei, mas eu não duvido que o pessoal tenha combinado de votar o 11-0. Aí a Câmara, no meu entender, naquele primeiro momento, não deveria ter confirmado essa prisão, né? Justamente por isso que a gente falou, por causa da forma, e sim fazer o julgamento interno e caçar, se for o caso, o deputado. Confirmaram essa votação e agora, pior ainda, quer tratorar essa PEC que, como eu disse, acho que é um debate que precisa ser feito, mas dessa forma e com muita coisa que está lá dentro, se transforma numa PEC da impunidade. É uma série de erros que a gente viu nesse processo todo e, felizmente, foi tirado de pauta. Agora sim vai ver o debate mais profundo, foi mandado para a comissão. O CCJ nem vai passar, né? Porque isso sim já foi resolvido naquela votação da admissibilidade. Então vamos acompanhar as próximas semanas aí como isso vai andar. Lembrando que, como também já foi dito, temos muitas coisas muito mais urgentes para serem tratadas, como o auxílio emergencial, as medidas aí contra o Covid, as reformas, nem se fala, né? Reforma tributária, reforma administrativa, e no meio disso tudo, quando é para salvar a pele, a gente vê lá mais de 400, 500 deputados lá no plenário, ou via remota, mas acompanhando uma sessão numa sexta-feira à noite, como a gente viu hoje. Eu vou voltar com o Mário Berno, porque eu gostaria de perguntar para ele por que existe esse sentimento corporativista tão forte dentro do parlamento, ele que já foi parlamento, não foi no Congresso Nacional, mas foi na Assembleia Legislativa. Mário, por que há esse sentimento corporativista tão forte que muitas vezes faz com que o eleitor, diante de uma situação como essa, quer dizer, a prioridade hoje da Câmara era votar patrolando, né, essa PEC, enquanto as pessoas estão morrendo por Covid. Nós falamos sobre isso. Faz com que as pessoas questionem se os deputados são eleitos para legislar em causa própria. Por que há isso, Mário? Bom, em primeiro lugar, a maior parte hoje, lamentavelmente, dos parlamentares eleitos, eles vão para a vida política porque fracassaram nas suas atividades profissionais. É só olhar o currículo de quem está lá no Congresso, em várias Assembleias Legislativas, pode olhar, gente que não tinha nenhuma expressão na sua área de atuação profissional, e aí, por uma questão eleitoral, e aí tem gente que é competente, consegue se eleger. Então, assim, é preservação, é locupletação, porque essa preocupação em cima do que houve, eu divido, eu acho que houve o flagrante, está nas redes sociais, aquilo que ele disse estava sendo repetido, foi dentro das 24 horas, não é possível que um parlamentar eleito, invoque o AI-5, que é contra o Congresso, da qual ele faz parte. Quer dizer, como é que tu alegas e usa o AI-5, que foi um ato de exceção de uma ditadura, que caçou, que liberou a tortura no Brasil, e aí um deputado eleito que jurou cumprir a Constituição vai lá e atenta contra isso e lembra com saudades do AI-5? Foi flagrante, sim, na minha opinião. Não precisa ser especialista no assunto para ver, é coerente o que fez o Supremo. Ainda bem, embora alguns ministros do Supremo sejam boquirrotos, alguns falem em demasia, tem alguns que têm fototropismo positivo, mas a instituição Supremo tem se havido bem. Quando o colegiado reúne as decisões por maioria apertada ou não, 6-5, né? Elas são justas. Agora, as interpretações, eu me lembro que eu dizia para 2 colegas meus que sentavam comigo na Assembleia Legislativa, dizia assim, cada vez que nós apertamos o dedo aqui para votar num projeto, o Rio Grande do Sul fica mais pobre. E é verdade, 95% de todos os projetos não melhoram a vida de ninguém. E é esse tipo de gente que está lá. Então, o que essas pessoas fazem?
elas querem se proteger. Como é que se protege? Hoje, como tem uma transparência muito grande, a imprensa, numa democracia, tem um papel vital, espetacular. Programas como esse, denúncias, o sigilo da imprensa, a proteção da notícia. Quer dizer, tudo isso aí faz com que aqueles que têm medo, aqueles que não foram fazer lá a boa política, e sim enriquecerem, e sim fazer negócios, negociatas do dinheiro público, empreguinho, rachadinha, esse baixo clero, essas pessoas, protege, porque sabe que se deixar uma transparência completa, o crime vai ser visto, vai ser apurado, vai ser julgado e possivelmente vai ou ir para a cadeia ou ser passado um mandato. Então, fazem isso para se proteger. A verdade é a proteção do crime. Tem que dizer isso com clareza e transparência e sem medo. Tem que dizer isso. O colegiado dos deputados federais lá na Câmara se comporta assim. Tanto é que elegeram o Lira. Não preciso dizer mais nada. Eu gostaria, vou voltar para o Renato, depois para o professor Valim, fechando esse primeiro bloco. Vai lá, Renato, a tua avaliação. Por que há esse sentimento tão forte de corporativismo dentro do Congresso Nacional? Isso já vem de longa data, sempre foi assim, né, Guilherme? É algo que a gente vê, por isso até que houve no primeiro momento, quando a matéria foi ao Congresso, a questão da prisão, a expectativa geral é de que fosse revogada essa prisão, né, no primeiro momento. Porque eles vão se salvar. Aconteceu já várias vezes recentemente. O Aécio, se não me engano, teve um caso parecido, né, acabou tendo a sua prisão revogada dentro do Senado. Verdade. E acontece que foi passando o tempo, o pessoal, eu acho que, não posso afirmar, mas no meu entender houve essa combinação, olha, não vamos entrar aqui nessa briga, mas depois a gente vai lá e faz uma nova legislação para nos protegermos. Eu acho que ficou muito claro para mim, que essa foi a tática, muito provavelmente liderada ali pelo próprio Arthur Lira, né? Essa lei que estava para ser aprovada impediria até a Flor de Lis de ser presa. Exatamente, não só o Daniel Silveira, como a Flor de Lis, que é aí apontada com muitos indícios como mandante de assassinato do marido, e que inclusive votou hoje, né? Em relação a essa retirada ou não de pauta. Eu tenho a maior dúvida como é que ela votou, não sei como é que ela votou. Imagina, né? Como será que ela votou? Não, mistério do universo. Então ela está nesse bolo aí, dos 300 e poucos que estavam tentando aprovar. Felizmente, não havia ali aquela segurança, né, para que havia aprovação, não houve consenso ali entre os líderes e a matéria acabou saindo de pauta. Agora, eu acho que é importante ressaltar, desculpe lhe interromper, Renato, mas é importante ressaltar, a gente tem que ressaltar quem faz bom trabalho, né? Os deputados aqui do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, e aí de São Paulo, Kim Kataguiri, empreenderam um esforço hercúleo e conseguiram obstruir a votação a ponto de o Lira retirar ela. Ou seja, eles venceram sob enorme dificuldade, com a máquina da presidência da Câmara contra eles. Foi uma vitória, eu acho que tem que ser... Aliás, eu convidei o Kim para participar hoje do programa, só não foi possível porque ele tinha um compromisso junto à embaixada japonesa. Mas ele está convidado para participar do Cruzando as Conversas. Pode completar. Não, certamente, Guilherme. O Kim teve um grande destaque, a bancada toda do Novo, né? O Marcel, o principal, que é o cara mais protagonista ali, fala muito bem e fez essa obstrução muito bem feita. O Cidadania também se posicionou, vale destacar aqui vários deputados do Cidadania que fizeram a sua posição e conseguiram segurar. E nós no ranking lá temos esse papel também, né, de sempre averiguar todos os votos, posicionamentos de todo mundo. Agora, o meu sentimento, né, a gente está aqui acompanhando o dia a dia e às vezes até parece que a gente está dentro de uma bolha, né? Agora, a minha sensação é de que não houve essa grande revolta popular como deveria ter tido. Eu estou com a impressão, Guilherme, que o pessoal está cansado, já não aguenta mais. Entendeu? Cada dia uma coisa nova, é briga, é STF, é Covid. E um caso como esse, o que estava se desenhando para acontecer, a minha sensação é que era para caso para as pessoas se indignarem muito mais, né? Então, no meu parecer, não houve uma reação popular como deveria ter tido. Não que as pessoas fossem para a rua e tudo isso, mas mesmo em questão de redes sociais, o WhatsApp, isso dá um termômetro também. No meu sentimento aqui, a coisa não foi do tamanho que deveria ter sido.
Muito bem. E para fechar esse primeiro bloco, depois nós vamos ter mais intervenções, tanto do Mário Berno quanto do Renato Dias, que, aliás, que belo programa hoje. Nós estamos fazendo uma análise bem aprofundada da questão, como eu imaginava, com essa bancada que eu montei. E eu tenho recebido aqui muitas mensagens elogiando o programa. Eu gostaria de ressaltar o professor Gustavo Arossi, que está aqui na nossa audiência. Ele manda um abraço para o professor Valim. O Arossi está nos acompanhando fumando um charuto toscano, e eu devo dizer que eu o invejo por isso. E fico muito prestigiado pelo bom gosto da sua audiência. Obrigado, meu caro Gustavo Arossi. Valim, corporativismo examinado pelo Mário Berno e pelo Renato Dias. Eu gostaria que tu fizesse uma avaliação também. Depois nós vamos para o intervalo. Vamos lá. Em primeiro lugar, minhas saudações também, tinha esquecido, perdão, ao Renato Dias, que faz um trabalho tão importante pela transparência no Brasil. Esse trabalho é muito relevante em democracia. E minhas saudações ao Dr. Mário Berno, que é uma figura de destaque na política, não só do Estado, como do Brasil. Com certeza. Eu vou dizer que há algo mais do que corporativismo, do que mediocridade, do que planos perversos nessa cena. Eu vou dizer que muitos parlamentares são sustentados por interesses escusos. Por isso que também é tão difícil desmontar esse mecanismo. Não é só uma classe incapaz. Também é isso, talvez, com exceções aqui já mencionadas algumas. Mas as exceções confirmam a regra. Existem forças, vamos usar uma expressão antiga, forças ocultas que sustentam esse tipo de parlamentar, que tem interesse que eles votem de uma maneira ou de outra. Então, há interesses parciais, parece que vão devorando o Congresso por dentro, por baixo. Por isso é tão difícil fazer as reformas necessárias. Não é só a reforma tributária, a reforma administrativa, mas eu acrescentaria a reforma política junto com essas, sem a qual nada vai funcionar adequadamente. Mas eu me pergunto, que reforma política com esses aí que estão querendo se proteger dessa forma? Fica complicado, mas é aí que está. Né? Não é só a autoproteção, é a proteção de certos setores também. A história do Brasil tem provado que certos setores contrariados, eles são reativos. Mas nesse caso, parece que alguns setores estão, vou dizer uma coisa muito grave, parece que certos setores no Brasil, socialmente relevantes, estão muito satisfeitos com o atual estado de coisas. Parece que eles não estão preocupados com a pandemia, com a desigualdade social, etc. Esse é um problema. É correto dizer que muita gente que falhou na vida profissional, que falhou na sua vocação artística, foi ser parlamentar. É correto dizer isso. Mas também é correto pensar que pouca gente consegue se eleger se não tiver uma alavanca econômica que é dada por certas corporações ou certos setores econômicos. Então, também há um problema, perdão da vulgaridade da expressão, o problema também é mais embaixo. A sociedade brasileira como um todo tem deficiências graves. Me provocaram aqui, de alguma forma e afetuosamente, a respeito da prisão do deputado Daniel Silveira, se ela é correta ou não. No estado atual da legislação brasileira, é difícil saber. Há uma lacuna constitucional o Mário Berno se posicionou, disse que há e legislativa sobre isso. Eu vou me posicionar também, prometo. Muito bem. Vamos lá. Mas eu quero dizer duas coisas, até para puxar o debate a respeito da PEC, da proposta de emenda à Constituição. Sim. Com a PEC, como ela está hoje sendo aprovada, ele não poderia ser preso. Sim. Eu vou explicar, se me permitirem, num próximo bloco. Com a PEC, ele não seria preso de maneira alguma.
Não. Nem ele, nem a Flor de Lis, como eu mencionei para o Renato. Né? Nem deve ser dito. Segunda coisa, realmente a declaração, a ideia, a tese, sei lá como é que nós vamos chamar, do deputado Daniel Silveira é execrável. Eu sou da geração Nova República, da geração que sonhou com um Brasil melhor e que hoje vê as coisas desmanchando no ar, como diria o Berman. Mas eu lamento também que muitas pessoas de militância de esquerda, inclusive, defendam essa prisão com um lema, que é um lema atribuível a Robespierre. Nenhuma liberdade ou nada de liberdade, dizia o Robespierre, para os inimigos da liberdade. Nada de liberdade para os inimigos da liberdade, diria o Robespierre. E muitas pessoas estão raciocinando assim no Brasil de hoje, qualquer que seja o seu espectro ideológico. Ah, ele é contra a democracia, apoia o AI-5, vamos prendê-lo. Bem, eu diria que é um raciocínio equivocado. As liberdades são para todas as pessoas, independentemente do que elas pensem. Mas tu concordas, professor Valim? Eu vou ter que fazer essa provocação, eu vou deixar para o próximo bloco, porque eu acho que essa discussão vai ser boa. A minha avaliação é de que a liberdade de alguém para destruir a democracia tem que ser restrita. E olha que aqui fala um burkeano. Em relação à Revolução Francesa, eu fico com o Edmund Burke. Né? Mas o senhor acha que é adequado que um parlamentar use o sistema político que o elegeu para instigar a destruição desse sistema e a coisa fique por assim mesmo? Respondo agora ou esperamos o próximo bloco? Não, deixamos para o próximo bloco. Vamos deixar o público curioso. E também eu vou querer a opinião do Mário Bern e do Renato Dias sobre isso. E também o próximo bloco, se for possível, né, porque o tempo corre e os nossos convidados têm muito a dizer, vamos tentar entender como é que o Centrão se recriou quando todos imaginavam que ele tinha se enfraquecido na eleição de 2018. Voltamos na sequência. Estamos de volta aqui na RDC. O programa de hoje recebe o professor constitucionalista Rodrigo Valim aqui no estúdio e nós temos as participações do ex-deputado estadual, médico, ex-candidato ao Senado no Rio Grande do Sul, Mário Bern, e também do coordenador da Ranking dos Políticos, Renato Dias. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa pelas redes sociais. Nós estamos discutindo a PEC da impunidade, que foi retirada de pauta na Câmara, depois de um esforço enorme, né, de algumas bancadas pequenas, né, como a do Novo, Cidadania, e de parlamentares que atuam de forma independente, como Kim Kataguiri. Né. A discussão girava em torno da aprovação imediata, né, desta PEC, só que o Arthur Lira e os seus aliados não conseguiram chegar aos 308 votos necessários para que, né, a PEC fosse aprovada. Então agora ela vai para a comissão e, como o Mário Bern bem ressaltou, vai ser debatida como qualquer projeto deve ser, né, com calma, com parcimônia e com transparência. Bom, ao fim do primeiro bloco, eu questionei o professor Rodrigo Valim se um sujeito que defende a ditadura ou que defende a relativização das liberdades pode ter espaço na tribuna do debate, principalmente estando ele investido de um cargo que lhe foi conferido pelo sistema político que ele ataca. No caso do Daniel Silveira, que pregou o AI-5, ou seja, ele pregou contra a instituição a qual ele serve, que é o Congresso Nacional. Permitindo que ele faça isso, nós não estamos enfraquecendo a democracia? Eu vou pedir para o professor fazer uma intervenção breve em relação a isso, para que os demais também possam. E a gente poder girar a roda aqui o máximo possível nesses próximos 20 minutos, que é o tempo do segundo bloco.
Ok? Professor Valim. Muito bem. Voltando ao tema do deputado, tema tão polêmico, eu devo dizer o seguinte: a democracia é um regime político também baseado e muito na tolerância. É o regime político mais tolerante em relação aos seus adversários. É a democracia. Por isso, certas ideias e a expressão delas na democracia são aceitas, são toleradas. É só numa democracia, por exemplo, que é possível ter um partido de orientação marxista que disputa eleições e que é contra a democracia burguesa. Mas não é permitido um partido nazista. Não. Não. Os limites são complicados de definir. A verdade é essa. Mas em relação ao parlamentar, Guilherme, primeiro, o artigo 53 da Constituição, caput, a cabeça do artigo 53 diz lá: os deputados e senadores são invioláveis por opiniões, palavras e votos, sendo esse o exercício da função. Opiniões, palavras e votos no exercício da função. E vamos ver mais ainda. O que para um cidadão comum seria crime, para um parlamentar, opinião, palavra e voto no exercício da função não é crime. Isso é a inviolabilidade ou imunidade material. E para o Supremo Tribunal Federal, na linha da jurisprudência, declarações em tribuna são absolutas. A imunidade é absoluta. O que aconteceria, eu pergunto, devolvendo as perguntas então, se um parlamentar da oposição tivesse medo de opinar, medo de fiscalizar, medo de declarar? A oposição não exerceria bem a sua função e a oposição estaria excluída do debate. Então, para a defesa de um bem maior, certas situações individuais são toleradas ou protegidas. Já que o senhor falou dos limites, porque eu vou lhe provocar. É exercício do mandato. E nós não temos como pré-defini-lo em relação a opiniões, palavras e votos. O senhor acha, provocando, certo. O senhor acha que um parlamentar tem o direito de subir à tribuna da Câmara dos Deputados e defender a pedofilia? Vamos levar ao limite a liberdade parlamentar, a inviolabilidade da imunidade. Ele tem o direito de ir à tribuna e defender pedofilia? A minha resposta é não. Tá. A minha resposta é não. E ele tem o direito de defender as 5? A jurisprudência lentamente tem evoluído no sentido de coibir abusos em relação à liberdade de expressão. Mas isso tem de ser excepcional. Por exemplo, a Justiça Federal da 4ª Região, ela parece ter punido o parlamentar que em tribuna agrediu indígenas. Foi um caso aqui de Porto Alegre, se bem me recordo. Mas a ação punitiva é para casos extremos. Manifestar a simpatia simplesmente por um regime autoritário ou pelo AI-5, embora isso seja, eu repito, execrável, não me parece fato a ser punido. Bem. Não me parece delito. Muito bem. Agora, se for pela nova redação do artigo 53, que é dada pela PEC, é preciso esclarecer isso, pela nova redação, e infeliz pontualmente nisso, só poderia haver responsabilidade em relação a uma falta ética por procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Então, pela PEC, com a nova redação do artigo 53 caput, abre-se a porta do inferno. Pouca gente tem falado nisso em relação a essa imunidade material, inviolabilidade. Opiniões, palavras e votos são algo importante. E aí, só para terminar o meu raciocínio e para fazer girar a roda da fortuna e da vida. Vai. Então, se o deputado Daniel Silveira
tivesse cometido atos em relação a PROS 5 ou desestabilização das instituições democráticas, aí seria mais evidente a necessidade de prisão. Esse é o meu ponto de vista. Muito bem. Agora, devolvendo a questão da pedofilia aqui, eu acho que um parlamentar não pode fazer isso em tribuna. Mas eu te devolvo a questão. E o Nabokov? E o romance Lolita? O senhor gostaria de censurá-lo? Mas ali é uma expressão de alguém que não está na tribuna do parlamento. Justamente. Ele não está exercendo uma função política, né? Não tem essa liberdade. Muito bem. Vamos para a opinião dos nossos outros dois convidados. Eu vou com o Renato Dias e depois fechamos essa resposta com o Mário Berno. Vai lá, Renato. Pode ou não pode? Vamos lá, Guilherme. Eu acho que essa discussão ela está muito focada no mérito. E acho que isso também foi um erro lá no plenário. Né? A minha pergunta aqui, a minha indagação, é a forma, é como foi feito o julgamento. Se você vai chegar à conclusão de que pode ou não pode, eu acho que isso deveria ter sido feito dentro do Congresso, né? Seguindo esse preceito aí da Constituição. A minha questão aqui, a minha provocação... O problema, Renato, é que se for inviolabilidade por opinião, palavra e voto, é um excludente de antijuridicidade. Quer dizer, mesmo com um processo normal, longo, ao final ele não poderia ser condenado, ele não teria praticado crime. A figura da inviolabilidade por opinião, palavra e voto, ela lembra a legítima defesa. Ela exclui o ilícito, civil ou penal. Então, não me parece ser apenas uma questão de forma. Perfeito. Mas eu acho que as opiniões, se ele poderia dizer ou não, diante dessa liberdade restrita de opinião, elas podem divergir, né? A gente tem aqui o exemplo da pedofilia, alguns outros exemplos mais drásticos aí para a gente ficar aqui filosofando se pode ou se não pode. Agora, para mim, o que é muito claro, preto no branco, é que não deveria ter sido o STF. Esse é o meu ponto. Eu acho que há argumentos a favor e contra a liberdade restrita ou não, se poderia ser qualquer tipo de discurso ou não, mas no meu entender, a prisão não poderia ter sido feita da forma que aconteceu. A conclusão poderia ser a mesma no final, mas seguindo outro rito, né? Porque eu acho que isso sobe um precedente muito perigoso. Hoje é algo que qualquer pessoa de bom senso vai concordar. Olha, ele não pode ir lá falar do AI-5, ele não pode falar da surra com gato morto no ministro do STF. Ok, acho que isso aí todos nós concordamos. Mas amanhã pode ser uma opinião um pouco mais numa região cinzenta. Só que aí o ministro do STF vai saber que ele pode tomar a decisão que ele quiser, né? Se o entendimento dele for que aquilo está transcendendo esse limite. Então, o meu problema aqui é com o precedente que isso é aberto, né? E que daqui a pouco é o cara que ninguém gosta, é o Daniel Silveira, que tem opiniões terríveis, mas amanhã pode ser um cara um pouco menos radical, depois de amanhã um cara menos ainda, daqui a pouco vai chegar em você, né? Aquela famosa história de que no começo não era comigo, eu não me importei, né? Eram os judeus, depois foram os negros, depois agora sou eu e não tem ninguém para me ajudar. Então esse eu acho que é o perigo que a gente estaria correndo. Eu acho que, como eu disse no meu comentário inicial, esse é o resultado, talvez seja o capítulo final aí, ou não, né? Desse embate entre os poderes, que há muito tempo vem se colocando aí no nosso cenário. Então, uma hora é executivo com o judiciário, depois é o legislativo, é o judiciário querendo legislar e por aí vai. Então, eu acho que é um capítulo aí que a gente está está vendo isso chegar no limite, né? E por isso que eu acho que a PEC, ela é importante, ela deve ser feito esse debate e estabelecer esse limite. De novo, a forma como foi feita foi errada, essa é a sucessão de erros que eu vejo. Erro do material publicado, da opinião, erro da forma que foi feita a prisão e erro da Câmara de aceitar e de agora querer tratorar em cima. Vamos com a opinião do Mário Berno sobre essa questão. Pode um parlamentar atacar o sistema político para o qual ele foi eleito pregando autoritarismo? Ou praticando crime? Penso que não pode, porque veja o seguinte,
Eu ouvi várias interpretações de advogados, de juristas, apoiando alguns e outros condenando a decisão da prisão do deputado. Olha, primeiro, eu não sou advogado, muito menos jurista. Eu sou uma pessoa que procuro ter bom senso. Ele ofendeu a Constituição, ele ofendeu o Supremo e tem que entrar no mérito. Se não entrar no mérito, o Congresso, e esse Congresso não caça ninguém. Esse Congresso que está aí, se fizer uma PEC sobre essa matéria, vai piorar a situação, vai ficar a impunidade ali legalizada, e impunidade. Olha aqui, ó, este governo, com alguns dos seus seguidores, estão enterrando a Lava Jato, se é que já não enterraram. O que é na Lava Jato? Olha, com todos os defeitos que possam ter havido, humanos ou não, porque não foi de má fé, nem o grupo lá de Curitiba, o Dallagnol, o Deltan, e nem o juiz Moro, são pessoas corretas, idôneas, que podem ter errado com gente humana. Agora, chegaram aos crimes e aos criminosos e mandaram para a cadeia. E tem gente que é contra, tem gente que foi contra, tem gente que é contra até hoje isso. Tem gente que quer que os deputados se locupletem. Não dizem isso aqui na TV, mas dizem a boca pequena. Todo mundo sempre fez, vem de longa data, sempre houve corrupção. Olha, o Supremo, via de regra, não decide por unanimidade, é muito difícil. Veja só, 11 decidiram pela prisão. Aliás, Mário, isso é impressionante. Um Supremo que estava dividido em relação, inclusive, e principalmente pela posição em relação à Operação Lava Jato, e que se uniu em torno dessa matéria. Exatamente. Tem 3 ou 4 lá que tem uma posição, tem 4 ou 5 que tem outra posição diametralmente oposta. E eles, por unanimidade, decidiram que tinha que prender. Por quê? Foi nas redes sociais. Não foi por opinião, não foi por voto, não foi por manifestação. Ele pregou um golpe, ele disse que tinha que acabar, tinha que demitir os ministros, ofendeu a honra. Se tivesse só ofendido a honra, bem, seria discutível. Mas, na minha opinião, ele pediu o AI-5, ele louvou o AI-5, que foi o remédio mais amargo da ditadura, que torturou, que prendeu e que matou gente, legalizou a tortura no Brasil. Esse AI-5 cassou os mandatos. Pois não, este deputado, que tem que fazer cumprir a Constituição, ofendeu aquele que também tem que cumprir e zelar pela Constituição, que é o Supremo. Portanto, o Supremo mandou prender, e acho que foi em flagrante e correto. Se dependesse desse Congresso que aí está, jamais ele seria preso, como até hoje aquele que teve, que afrontou o decoro parlamentar, que estava com dinheiro na parte traseira, nas nádegas, enfim, não foi preso, não foi julgado, não foi cassado, tinha que ter sido cassado. Né? Essa outra aí que é acusada de ter assassinado o marido, também até hoje a Comissão de Ética não se manifestou, nem o plenário, e vão demorar tempo. O caso do Aécio, a mesma coisa. Então, assim, tem todos os bandidos se locupletando em cima da impunidade que lhe oferece o mandato parlamentar. Isso não pode acontecer. Nesse caso, foi exemplar. As pessoas... Me disse uma vez um advogado que sempre fez crime, hoje está aposentado, ele disse o seguinte: mas sabe por que não há mais delitos e crimes? Porque as pessoas têm medo da cadeia. Então é isso. O brasileiro tem que aprender que cadeia é ruim, não é? E tem que aprender também que isso não é só o bolso que dói, cadeia também dói. Então, assim, eu estou de acordo e acho que se ouve muito bem o plenário do Supremo Tribunal Federal. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho importante, que eu antecipei no bloco anterior. Eu vou aproveitar que o Mário já está com a palavra, vou deixar ela com ele e depois o professor Valim encerra com o Renato daí nessa nossa última rodada, que é o seguinte, Mário, como é que nós vimos aí o ressurgimento do chamado Centrão? Que na eleição de 2018 foi muito celebrado o fato da renovação, quer dizer, houve uma quantidade muito grande de parlamentares novos sendo eleitos. E aos poucos o Centrão foi se reconstruindo. A que se deve o fenômeno do Centrão? E por que ele se reconstruiu? Como é que ele se reconstruiu? Como é que o senhor avalia isso? Olha, em primeiro lugar,
o Centrão sempre gostou do poder. Essas pessoas que compõem o famoso Centrão, com raras e honrosas exceções, são acostumadas aos malfeitos, como dizia a Dilma. Né? Então, veja o seguinte, e não é que nos outros partidos não possam ter, eu acho que quase todos têm, todos os partidos devem ter lá os seus vigaristas. Agora, o que acontece? O Centrão, ele foi abominado pelo Bolsonaro na campanha eleitoral, e acho que com razão. Eu acho que algumas coisas que o Bolsonaro disse na campanha eleitoral, ele disse corretamente. O problema dele é que aquilo que ele disse, na minha visão, corretamente na campanha, ele esqueceu agora. Ele se acompliciou com a podridão do Centrão. Essas figuras, é só a gente olhar lá e ver a biografia, são abomináveis. Por que o Centrão se mobilizou e as pessoas foram para o Centrão, os do baixo clero, aqueles que querem se lucupletar? Porque perceberam que ali ia estar o poder. E, aliás, não deu outra, né? Aquele rapaz lá que tomou posse anteontem lá, que é do ACM Neto, é o Centrão, é o legítimo. Quem é esse João? Ninguém sabe. Ele é ministro agora do desenvolvimento lá, da cidadania. O que é isso? Meu Deus do céu, está vulgarizado a política no Brasil, está vulgarizado. Tirando 2, 3 ministros desse governo, eu faço assim agora uma homenagem, né, ao ministro de Transportes, da Infraestrutura, perdão, que parece ser um técnico correto, competente, que está fazendo andar as obras. A Tereza Cristina, da Agricultura, que eu a conheço pessoalmente, é uma pessoa de boa índole, é trabalhadora, conhece a matéria, um extraordinário trabalho junto ao agronegócio com os nossos principais parceiros, com a China, o Oriente Médio como um todo. Quer dizer, são 2 ou 3 ministros, o resto, olha, o Paulo Guedes, que era posto de Ipiranga, é um posto sem bandeira e sem combustível, né? Ele não apita mais nada. Onde é que estão as privatizações? Quer dizer, então o Centrão enxergou, se reagrupou e aumentou, porque os fisiológicos e corruptos viram no Centrão uma oportunidade de voltar a ocupar cargos, como já está acontecendo. Lamentavelmente, houve um conluio entre o Executivo e o Centrão. E hoje o Centrão vai decidir as matérias no plenário, sem nenhuma dúvida. Professor Rodrigo Valim, o Centrão. O Centrão expressa contradições, eu volto ao ponto, da própria sociedade brasileira. Isso é importante de deixar bem claro. Outra coisa, eu acho o papel da polícia muito importante, mesmo as utopias mais socialistas não prescindiram de polícia, de ordem, de hierarquia. O direito penal, igualmente, é importantíssimo, mas há uma ilusão no Brasil, com todo respeito ao Dr. Berndt, que nós possamos resolver tudo no Brasil na delegacia, ou colocando mais e mais gente na cadeia. Dessa ilusão também nós temos que nos curar, de alguma forma. Lamentavelmente, um setor parlamentar que defende a ditadura e o AI-5 expressa a concepção de um setor hoje numericamente relevante da sociedade brasileira. Isso há de ser mencionado. Então, vejamos bem aqui, o debate político exige uma certa liberdade. Nós não vamos conseguir superar a defesa da ditadura, os amigos do AI-5, simplesmente os metendo na cadeia, do meu ponto de vista. Nós temos que superá-los no debate democrático, que aconteça também em tribuna, no recinto, no plenário do parlamento. Esse é o meu ponto de vista. É claro que nós podemos pensar que é possível, eventualmente, processar e prender pessoas que cometem atos pró-regime militar ou antidemocráticos. É possível, sim, e é mesmo em certas circunstâncias desejável. Mas quem está no debate político, quem tem mandato a exercer, quem é também fiscal do governo, não pode temer declarações erradas. Há uma zona de iluminabilidade, isso é da doutrina italiana, zona de iluminabilidade que tem de ser
protegida e que é maior, que permite certos excessos que não são permitidos entre pessoas comuns. Eu diria que um parlamentar tem que ter mais liberdade até que o Nabokov, porque ele é fiscal do governo e é importante fiscalizar o governo, criticar o governo, senão também não há democracia. Isso é importante dizer. Eu gostaria de ouvir também o Renato Dias, que acompanha o Congresso e os parlamentares. Como é que surgiu de novo o poder do Centrão, que muitos acreditavam ter se enfraquecido em 2018? Renato? Guilherme, só um comentário rápido sobre essa última frase do professor. Eu tendo a concordar com ele, e até porque a fila, então, para aprender seria muito grande, né? Por essa questão aí de você atingir um poder, uma instituição, né? Então, esse é um outro problema também, o duplo padrão. Me parece Renato, que aqui é eu e o Mário Bern e você e o professor Valim. Mas o debate é esse mesmo. Pode ser. Vai lá. Assim que é bom, senão não é debate, né? Claro, com certeza. O programa está excelente nesse sentido. Vai lá. Perfeito. Agora, sobre o Centrão, você falou em reconstrução do Centrão, né? Uhum. Eu acho que ele nunca foi destruído, na verdade, Guilherme. O que a gente teve em 2018 foi um fenômeno eleitoral, que foi o Bolsonaro, que levou com ele tudo quanto é tipo de gente, né? Uma bancada mais de 50 pessoas do PSL, um partido até então nanico. E aí criou-se essa ilusão, talvez essa sensação de que ele tinha sido destruído, que agora havia uma nova política e tudo mais. É claro que houve uma renovação, algumas boas peças, né, nesse congresso de 2018, mas com o passar do tempo a gente foi vendo também que tinha muito mais do mesmo também, né, no quantitativo. E agora, nessas últimas eleições de 2020, ele ocupou novamente o seu espaço. O Bolsonaro não entrou tão de cabeça na eleição, a eleição municipal, a questão local conta muito mais, né? As pessoas conhecem os políticos e tem uma atuação muito mais regionalizada. E ele ocupou novamente seu espaço. Você não tem uma direita organizada no Brasil, o que você tem é o bolsonarismo, né? Então ninguém ocupou esse espaço, ou até mesmo para criar um partido ele não conseguiu criar o próprio partido, quanto mais algum outro alternativo, um novo também muito pequeno, né, cheio de problemas internos, e a esquerda é muito fragmentada. O PT, sim, vem diminuindo de tamanho, ainda muito manchado com a questão da Lava Jato. Então, para mim, o Centrão sempre esteve aí e voltou a ocupar o espaço que já era dele, né, que houve ali um episódio pontual da eleição com o Bolsonaro. E agora essa união entre o presidente e o Centrão é a volta do que a gente também sempre teve do presidencialismo de coalizão. Eu entendo que nos 2 primeiros anos de mandato, o Bolsonaro tentou governar daquela forma com a pressão das redes sociais, ou mesmo nas ruas, né, como a gente teve no início do mandato, principalmente, a reforma da Previdência passou assim. Mas, com o passar do tempo, o efeito disso dentro do Congresso se mostrou muito fraco. Ele não conseguia aprovar mais nada, nem tentava, né, muita coisa ele nem tentou, e mesmo que ele tentava não ia para frente. Ficou um poder isolado, né, a gente teve o executivo isolado e o Congresso se dando muito melhor com o Judiciário, na figura do Rodrigo Maia, com os ministros do STF. E agora, com a saída do Maia, a tática que o presidente escolheu foi voltar, então, a ter o presidencialismo de coalizão. Ele escolheu a maior raposa do Congresso, que é o Arthur Lira, para ser o seu candidato. Conseguiu, né, vencer essa eleição, também venceu no Senado com o Pacheco. E agora a gente vai ter aí, mais uma vez, aquele velho sistema de harmonia, né, no mau sentido, nesse caso, entre legislativo e executivo. O primeiro ponto que a gente vê ruim dessa união é combate à corrupção, está muito claro, né, com a própria figura do Arthur Lira como presidente e Lava Jato sendo enterrada, a questão, essa PEC da imunidade também é um belo exemplo disso. E se a gente for olhar o copo meio cheio, talvez exista uma maior facilidade para conseguir aprovar as reformas, né? Essas votações de agora mostram que o Arthur Lira tem uma base de pelo menos uns 300 deputados que ele consegue controlar e ter o voto. E quem sabe aí o lado bom disso, para compensar, seria a aprovação de algumas matérias importantes. Eu não vejo convicção nesse bloco aí. Dá para notar, já fez água ali a PEC emergencial, né? Vamos ver, eu não vejo lá tanto cenário positivo, porque é um pessoal que não está interessado em diminuir a sua influência.
Por exemplo, o governo mandou ali a MP da Eletrobras, a Eletrobras não vai ser privatizada, porque esses grupos aí, eles têm interesse que a Eletrobras permaneça estatal, e o governo está junto com eles. Mas, enfim, isso é assunto para um outro debate. Eu não digo que vai ser fácil, eu digo que aumentou a chance do que a gente tinha antes, isso sem dúvida, e eu acho que ele tem que ser feito isso rapidamente, porque a tendência é que ao longo do tempo esses interesses acabem prevalecendo. Então tem que aproveitar esse embalo da recém-eleição, enquanto ainda tem essa base minimamente perto, para tentar aprovar o mais rápido possível. E eu sinceramente... se isso vai ser feito ou se eles vão colocar outros interesses. Eu, sinceramente, tinha uma visão do Congresso mais reformista sob a condução do Rodrigo Maia. Não acho que o Lira represente aí o reformismo. Mas a gente pode discutir isso num outro programa. Renato, eu gostaria de aproveitar, já que tu está com a palavra, e agradecer a participação aqui no nosso programa. Eu vou lhe dar 20 segundos, porque nós já estamos estourando o tempo para a sua despedida. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, Macalossi. Um abraço aos colegas aí, professor Rodrigo, doutor Mário. Convidar todos a conhecerem mais do ranking, né? políticos.org.br, nosso site, e ranking dos políticos em todas as redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima. Muito bem. Também agradecer a participação do Dr. Mário Bern, ex-deputado estadual, médico. Mário, participe outras vezes do nosso programa, engrandeceu muito ele. Boa noite, obrigado. Última palavra contigo. Boa noite, muito obrigado, Guilherme. Um abraço a todos vocês, ao Rodrigo, ao Renato. Dizer ao Rodrigo, ao professor Rodrigo, que eu sou um democrata radical. O pluralismo e o debate serve, alimenta e estimula o perfil democrático em todos nós. O que eu quis me referir é que esse rapaz, em particular, pelo que ele fez, esse deputado aí, ele, na minha opinião, e respeito todas as opiniões, especialmente a de um especialista como o professor Rodrigo, evidentemente, eu respeito essa opinião. Agora, para mim, ele ofendeu a Constituição e um deputado tem que zelar pela Constituição e pelo regime democrático que o elegeu. Um abraço a todos vocês. Boa noite aos telespectadores e, mais uma vez, Guilherme, cumprimentos pelo esse programa tão importante para o debate das coisas públicas do nosso país. E, Mário, e realmente, eu ressalto o convite para outras participações suas aqui. Mário, é um prazer ouvi-lo. Estou à tua disposição. Muito obrigado. E, por fim, eu gostaria de agradecer ao meu querido amigo, professor Rodrigo Valim, pela vinda aqui ao nosso programa e deixar com a última palavra, professor. Obrigado, Guilherme. Um abraço fraterno e a minha admiração, meu respeito pelo Renato, pelo Mário Berndt, duas pessoas brilhantes. Sobre essa questão do Centrão, rapidamente, é o seguinte. Tem que ser rapidinho. Sim, rapidinho. Eu tinha um primo mais velho do que eu, Paulo Alexandre Valim Correia, lamentavelmente já faleceu. Eu vivia incomodando ele para me levar no cinema. E um dia ele disse, eu vou te levar para ver. Que filme? Eu perguntei. E aí ele me disse, A Volta dos que Não Foram. A história do Centrão é a volta dos que não foram, na verdade, né? O Centrão nunca deixou de existir. O grande enigma da política brasileira é saber se esse casamento bolsonarismo-Centrão vai durar ou não. Esse é o problema. Esse casamento existe. O quanto ele dura? Se dura. Esse é o enigma da política brasileira. Obrigado e um beijo a todos. Muito bem aí, tá o professor Rodrigo Valim. Tivemos também a participação do Renato Dias e do Mário Bern. Nós vamos fazer um break só para encerrar o programa. Já voltamos. De volta, e para você que está acompanhando o programa, já conhece o Marketplace da RDC TV. O RDC Shopping é um canal gaúcho de compras online. Com os pés no presente e os olhos no futuro, o RDC Shopping está atento às novas formas de consumo e às necessidades de quem busca conforto, comodidade e segurança. No momento de escolher produtos e serviços. Acesse agora rdcshopping.com.br, o mais novo marketplace do Rio Grande do Sul. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Portocolor Soluções Gráficas. Tem os serviços da Portocolor na sua casa pelas redes sociais. No programa de hoje tivemos a participação do constitucionalista, professor da URGS,
Rodrigo Valim, do ex-deputado estadual, candidato ao Senado aqui no Rio Grande do Sul, e médico Mário Bern. E também Renato Dias, que é diretor coordenador do Ranking dos Políticos. Falamos sobre a questão da PEC da impunidade e da imunidade parlamentar. Amanhã, bandeira preta. Esperamos que ela possa dar, o espaço necessário para que se desafogue um pouco as UTIs. Até lá, tomem cuidado, preservem as suas vidas e preservem com isso a vida de terceiros, a vida do próximo. Boa noite e saúde. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. Porto Colo.